Agradecendo aos nossos convidados que se fazem presente nesta tarde. Muito obrigado. Aos internautas em casa, assistindo a nossa sessão. Solicito ao segundo secretário que proceda às chamadas dos senhores vereadores. Dailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdecir de Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. Havendo número legal, declaro os trabalhos abertos da sexta sessão ordinária da segunda sessão legislativa em 11 de março de 2014, às 14 horas e 48 minutos. Eu solicito o vereador Zezé Gomes para fazer a invocação a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, que nos ilumine para mais essa tarde de trabalho, que a gente consiga votar todos os nossos projetos, projeto que vai de encontro às necessidades do nosso povo e que a gente tenha bastante clareza que tudo que estamos fazendo é em prol do Senhor. Amém. Amém. Neste momento, eu solicito ao senhor presidente Paulo Pereira Filho. O presidente está assinando alguns documentos aqui, daqui a pouco ele assume os trabalhos, né? Então, daremos início aqui. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do... Item 1. A leitura de 7 expedientes do Poder Executivo e 1 expediente diverso, que estão relacionados na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores em plenário. O item 2, aprovação da ata eletrônica número 9/2014, da 5ª sessão ordinária de 6 de março de 2014. E o item 3, leitura de proposituras apresentadas, que no qual eu peço ao segundo secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 25/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotação orçamentária no valor de 336 mil. Projeto de lei número 26/2014, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, objetivando a mútua cooperação em atividades de segurança pública. Projeto de lei 27/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 3.062.000. Projeto de lei 28/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 41.090. Projeto de lei 29/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 49.951. Leitura do projeto de resolução 2/2014, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo da resolução 131, de 12 de fevereiro de 2014, que regulamenta, no âmbito do Poder Legislativo de Hortolândia, a implementação do Plano Privado de Auxílio à Doença, suplementar dos servidores. Item 4. Foram apresentadas 70 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias. Item 5, leitura e discussão e votação de 16 requerimentos e 3 indicações, que no qual eu peço ao primeiro secretário que inicie a leitura dos requerimentos do vereador Paulo Pereira Filho. Requerimento número 126/2014, que requer a constituição de comissão de representação para a participação em evento que especifica. Requerimento número 130/2014, requer a constituição de comissão de representação para a vistoria à Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná. Requerimento número 131/2014, requer informações sobre tratamento e ações de prevenção contra o consumo de drogas no município. Requerimento número 132/2014, requer informações sobre especialidades médicas sem coberturas, cirurgias e consultas não realizadas pela rede de saúde no município. Requerimento número 133/2014, requer informações sobre desavetação e alienação das áreas de vielas no município. Requerimento número 138/2014,
Requer informações sobre o cumprimento das normas de proteção aos direitos dos idosos no município de Hortolândia. Todos os requerimentos são de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho, Paulão. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o autor dos requerimentos, Paulo Pereira Filho. Senhor presidente, nobre vereador Amida, nobres pares, a todos que nos ouvem. Eu queria aqui tecer um debate rápido com relação, pelo menos, a 2 documentos. O primeiro, senhor presidente, ele versa a respeito da situação dos usuários de drogas no nosso município. Nós sabemos que teve uma lei federal que ela criou um programa que facilita, ou pelo menos que custeia parte do tratamento para com dependentes químicos, em função do alto índice, do grande número de usuários que tem crescido no Brasil a cada dia. E eu estou aqui pesquisando junto ao CAPES e também ao Executivo, para que ele possa me dizer como é que está esse número, que tipo de ferramenta nós temos hoje no conhecimento, ou no controle, ou no acompanhamento dos casos que tem pipocado em nosso município, quanto nós estamos recebendo, ou se fazemos parte do convênio federal que garante o pagamento às clínicas de tratamento para esses dependentes, qual é o recurso, ou quantas clínicas nós temos hoje que tem, ou quantas vagas nós temos produzidas para atender essas famílias, de que forma esse processo se dá para que essas famílias possam ser assistidas, se a assistência ela vai só na concessão da clínica, do espaço na clínica, ou se vai também do ponto de vista psicológico para com a família do dependente químico. Nós sabemos hoje que, infelizmente, são assim, eu sei que todos aqui temos casos sobre isso, famílias que estão destruídas pela droga, famílias que a mãe e o pai perderam tudo o que tinha porque o filho entrou de repente no uso das drogas, famílias onde o próprio pai às vezes é o dependente químico dessa relação. Então, eu penso que nós precisamos, por mais complexo que seja essa rede neural estabelecida, né, de uma maneira muito clara dentro do seio da sociedade hoje brasileira, nós precisávamos buscar, de maneira mais refinada, acompanhar, conhecer, até para fazer um trabalho preventivo. E aí, novamente, eu reforço aqui a questão do Conselho Municipal Antidrogas, a importância fundamental do trabalho preventivo. Nós sabemos que depois que o jovem, principalmente, vítima número 1 desse processo, entra nas drogas, para que ele saia dela, é muito mais voraz, é muito mais difícil essa retirada dele do seio da droga do que no trabalho preventivo para que ele não acesse o mundo das drogas. Então, a importância do funcionamento do Conselho Municipal Antidrogas para fazer com que o trabalho preventivo chegue às ruas, chegue às escolas, chegue às famílias e nós possamos alertar a nossa juventude. Está muito fácil acessar a droga. Está muito fácil ter contato com ela. Se não se tiver uma estrutura mínima que seja, os nossos jovens vão continuar e adolescentes se vitimando num processo que a princípio é festa, mas que depois se transforma em dor, em morte, se transforma em alguma coisa totalmente destrutiva. Então, nesse sentido, chamo o governo municipal para que ele possa me dizer como é que está essa situação, porque faço questão de saber, porque é fundamental. Na parte, vereador. Claro, doutor Par. Parabenizá-lo pelo documento. Dizer que também fiz, acho que foi ano passado, um requerimento em relação à quantidade de clínica, a quantidade de vagas. E tem um problema desse na família também. Estamos sofrendo há mais de 6, 7 meses aí. E gostaria que o vereador pudesse também chegar à sua resposta mais rápida, ao seu requerimento, pudesse passar, por gentileza. Claro. E gostaria de estar assinando junto o requerimento. Obrigado. Okay. Obrigado, vereador, pela vossa parte. Realmente é um problema hoje que está em todos os pontos, em todos os cantos, em muitas famílias, infelizmente, e nós precisamos nos portar de alguma maneira em relação a isso. Nobres pares, um outro requerimento, 132, eu estou aqui discutindo a questão das especialidades médicas sem cobertura cirúrgica e consultas que não são realizadas pela rede municipal. Aquelas consultas e cirurgias que são de responsabilidade do Estado, não é? Que vão para a regulação, onde o cidadão espera. É triste de que nós possamos entender isso, quanto mais o munícipe que não tem conhecimento. Esses dias eu estava vendo um debate travado, onde algumas pessoas estão fazendo coro contra o prefeito Meira, porque ele não abriu a alça de acesso. E atribui a ele uma culpa de que o prefeito não quer... Vai lá, inaugura logo, é só esperar a época de eleição, sem ter conhecimento de que não é o município que está fazendo aquilo. Foi uma luta terrível para conseguir que eles fizessem, mas é uma obra do Estado, e o Estado não inaugurou. Então,
Eu até acho que se de repente, eu não posso nem dizer isso, não eu vou ser aqui citado a fazer apologia ao crime, mas nós não temos condições de chegar lá e retirar aquela situação, porque imediatamente a concessionária vai vir e vai estabelecer, porque não podemos utilizar enquanto o Estado não liberar. Mas as pessoas têm essa dificuldade de entendimento. Como também tem dificuldade quando chega alguém que quebrou, teve uma fratura exposta, por exemplo, e chega no hospital, e o hospital não tem estrutura lá para fazer, porque o atendimento dele é um atendimento que é primário de pronto-socorro. Não é para fazer cirurgias de alta complexidade. Essas cirurgias, elas são reguladas pelo Estado. E aí o que acontece? A pessoa chega com a família lá doente ou com a fatalidade e ela quer ver o problema resolvido. E aí coloca a pessoa numa maca lá ou numa cama e fala, você tem que esperar agora a regulação. E esse processo de regulação não é da cidade de Hortolândia, é de toda a nossa região. Para os 2 hospitais que nós temos que fazem esses atendimentos. Então, termina as famílias, as pessoas, e eu tenho ligado para a Secretaria de Saúde, porque tive a fatalidade aí de algumas pessoas que conheço estarem sofrendo isso, mas e os que eu não conheço, que são tantos também, e também passam a sofrer do mesmo problema. Então, eu estou aqui buscando elencar quais são o número maior de ações, de acidentes, e quanto tem sido a média de espera, se o município tem relação com os municípios vizinhos, para ver se há a possibilidade de uma parceria, onde pudéssemos buscar uma solução municipal, mas do ponto de vista regional, pelo menos metropolitano, que não pudéssemos ficar só na dependência da regulação do Estado, porque a região que tem de cobertura para esses hospitais é uma região grande e, evidentemente, acidentes acontecem a todo instante, em todos os cantos. E aí prioriza-se aquele que tem um risco maior de morte, é evidente, para garantir a vida. E às vezes a pessoa está lá com uma pedra na vesícula, e quem já teve sabe a dor terrível que é, particularmente já tive esse problema, e a pessoa que está sofrendo com a pedra na vesícula, ele não quer saber se o outro está lá com problema coronário e que precisa de uma intervenção cirúrgica imediata. Então, nobres pares, estou aqui fazendo uma solicitação e, ao mesmo tempo, fazendo uma provocação para que o município possa, na busca de um pacto entre os municípios dessa região, e nós possamos apresentar uma solução para os casos graves de acidentes que necessitam a situação de intervenção cirúrgica. E, ao mesmo tempo, proponho aqui de que nós possamos repensar a questão da importância de termos uma UTI nesse hospital. Eu sei que é um custo altíssimo, sei da complexidade que é, mas penso também que se tivéssemos uma UTI, onde pudéssemos realizar algumas cirurgias, não talvez pequenas cirurgias, mas uma cirurgia mais de nível médio, por exemplo, nós poderíamos ajudar a desovar uma quantidade grande de pessoas que estão numa espera para fazer uma cirurgia de vesícula, tirar uma pedra, uma vesícula, remoção de uma vesícula, ou para uma outra cirurgia, uma hérnia de umbigo, por exemplo. De repente, cirurgias que poderiam ter uma intervenção mais rápida. E a espera da regulação, além de levar esse aguardo a um número maior de pacientes por essa espera, você estaria fazendo um processo de redução. Então, por mais complexo que seja, estou querendo também provocar o debate, já fiz isso em outros mandatos, da importância de termos uma UTI no Hospital Mário Covas para que ele possa ser feito. Esses dias eu fui abalroado por uma inúmera quantidade de situações com o Mário Covas em relação à questão do ultrassom, não é? De que os cidadãos, particularmente mulheres grávidas, dizendo que o ultrassom não estava funcionando 12 horas, como deveria ser, 24 horas, como deveria ser, e funcionava apenas 3, 4 horas. E aí fiz uma reunião com a secretária de saúde, a Paula Nista, que está levantando essa situação, porque o contrato que existe é para a ultrassom 12 horas presente, mais 12 horas na necessidade, ou seja, temos uma cobertura de 24 horas, porque às vezes o médico que está atendendo o paciente é uma outra coisa que o cidadão às vezes não entende, não é? O médico não quis atender, o médico não quis acordar, o médico não quis fazer o exame naquele momento, e aí fala, volta amanhã. E quando ele diz volta amanhã, a pessoa fala, tá vendo? Olha o prefeito o que está fazendo com a saúde em Hortolândia. E não é o prefeito que está fazendo isso, quem tomou essa ação foi o médico, não é? Que deveria ter tomado a iniciativa, se há o convênio, ou se há o contrato, ou se há o serviço à disposição 24 horas, como é que se explica mandar uma mãe que está com dor, com problema, voltar no outro dia? É uma ação unilateral do médico e não do prefeito, ou da secretária, ou de quem quer que seja o gestor. Evidentemente, os gestores precisam ter conhecimento disso e tomar atitude enérgica e imediata com esse profissional que tomou tamanha ação. Então eu estou discutindo aqui várias questões em relação à questão da saúde no município, que eu entendo que nós precisamos, evidentemente, avançar nessa situação, porque a saúde a cada dia ela necessita ser renovada, necessita de ações e de investimentos, mas
é importante que a gente entenda, só um exemplo para os pares saberem. Nós tínhamos a dipirona, que era dada pelo Estado, não se comprava dipirona na rede. O Estado parou de dar dipirona. E depois de meses e meses de espera da tal dipirona, não é? O município compra paracetamol, só que tem gente que quer dipirona. Ele não aceita o paracetamol. E o Estado agora informou, olha, não vamos mais mandar dipirona. Escolhe um outro medicamento, nós vamos mandar um outro medicamento, mas a dipirona nós não vamos conseguir mandar mais. Então é um problema que é gerado. Só que quando chega lá para buscar o medicamento e não tem a tal da dipirona, naqueles casos que precisam tomar, e você oferece o paracetamol, ele não aceita, não entende e não imagina porque, nossa, não conseguem comprar dipirona como se fosse uma questão por falta de vontade de compra. E ao discutir essa questão, é importante que a gente entenda isso e faço essa questão para dizer, não é querer atribuir culpa a esse ou aquele agente de gestão do país. Não é dividir ou tentar chamar todo mundo para a mesma panela para poder estabelecer uma outra relação. Mas é deixar claro que existem responsabilidades, que cada um tem as suas responsabilidades. E o município pode ir até um patamar. Não é possível que o município faça tudo o que precisa ser feito, porque aí não teria recurso suficiente para que isso pudesse acontecer. E cada agente, né, dessa gestão precisa da sua cota parte, seja a nível nacional, a nível estadual ou a nível local. E nós precisamos, nesse mar, onde o município é o primeiro que apanha e o último que fala, nessa relação entre Estado e União, nós precisamos ter alguma saída, alguma solução para que a gente possa passar e apresentar para os nossos munícipes, respondendo a eles por essa necessidade. A outra questão, nobres pares, que eu quero com ela concluir a minha fala, ela está ligada à questão, estou fazendo um requerimento aqui bem denso, sobre a questão do cumprimento das normas de proteção aos direitos dos idosos no município de Hortolândia. É sabido por todos que a Lei Federal 10.741, de 2003, ela criou o Estatuto do Idoso e estabeleceu lá inúmeras prerrogativas dizendo que o idoso deixou de ser um cidadão de última classe para ser um cidadão prioritário, pela história do idoso, né? As sociedades evoluídas, as sociedades milenares, ela coloca o idoso num patamar de excelência independente do quanto dinheiro ele tenha ou do grau que ele tenha familiar. Por quê? Porque a experiência de vida adquirida por um idoso, ela é uma experiência que não tem faculdade que dê, que não tem dinheiro que compre, não é? E aí o que nós vimos ao longo de toda a história nossa brasileira é de que o idoso, ele passa para a sociedade brasileira, depois que acaba a sua vida economicamente ativa, a ser entendido como um empecilho, como um obstáculo. E aí vem o Estatuto, em 2003, estabelecer dizendo o seguinte, olha, o idoso ele é um cidadão de primeira classe, que precisa ser tratado com respeito e precisa ser colocado como prioridade na relação com a sociedade. Por tudo que fez, por toda a contribuição que fez, para que o país estivesse nessa condição que nós temos hoje. E aí, nós criamos aqui no município o Conselho Municipal do Idoso, onde eu aqui também quero saber, foi feito em 21 de agosto de 2006, se ele está vigente, quem são os membros desse conselho, como é que está a política municipal em relação ao idoso, quais são os serviços que garantem a prioridade para o idoso hortolandense, porque aí vale a máxima da ecologia também. Não adianta a gente tratar do assunto de nível global se a gente não faz a lição de casa. O que é que nós estamos fazendo com relação ao idoso no município de Hortolândia para que nós possamos garantir esse direito, esse respeito por tudo aquilo que eles fizeram para com o nosso município, para tudo aquilo que eles fizeram com o nosso país, mesmo que chegaram há pouco a esse município, são cidadãos brasileiros, dignos de respeito, merecedores de um tratamento referenciado, não pela debilidade física, não pela falta de condições talvez de sobrevivência em função de tantos problemas vividos, mas por tudo o que eles fizeram, pela contribuição dada, pela postura adotada ao longo da sua vida em defesa dessa união, em defesa dessa unidade, em defesa desse município. Então, com isso, nobres pares, estou requerendo várias informações aqui do Poder Executivo para que nós saibamos e eu possa acompanhar também desse poder as ações que estão sendo feitas para com os idosos no município de Hortolândia. É preciso, eu já discuti aqui nessa tribuna, a importância de termos casa-abrigo para crianças, para adolescentes, está se construindo, o vereador Regis tem trabalhado muito nessa questão em particular, e eu tenho aqui dito a importância de termos uma casa também para os idosos, aquelas famílias, ou aqueles idosos que não têm famílias, aqueles idosos que foram abandonados pela família, não é?
para que não viva a ermo, não viva jogado ao léu, de repente ter um espaço de convivência, não só no sentido como temos o centro da melhor idade, mas um espaço de cuidado mesmo, uma casa onde ele possa morar e ali ser cuidado, tratado, porque deve ser terrível, deve ser inadmissível você passar pela vida, a vida inteira produzindo e trabalhando nessa vida. E no final dela, seja por filhos irresponsáveis, seja pela solidão da própria vida, terminar ela de maneira a mendigar o pão, a viver à margem da sociedade. E nós não podemos permitir que isso aqui aconteça na cidade de Hortolândia. Então, por isso, nobres pares, peço o apoio corriqueiro de vossas excelências. Muito obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. E eu consulto o autor dos requerimentos, senhor Paulo Pereira. Foi solicitado pelo Nego, vereador Nego, para assinar conjuntamente. Se tem a sua autorização, né? Então, os requerimentos está à disposição do vereador Nego para assinatura. Eu gostaria de estar agradecendo aqui a presença do nosso pastor Emerson, da Igreja Brasil para Cristo, presente nesta tarde. Que seja bem-vindo ao nosso trabalho nessa casa, viu? Muito obrigado pela presença. Também justificando a ausência do vereador Valdecir de Jesus, que hoje não presente, porque ele está com afastamento médico, né? Então, hoje ele não está presente. E agora eu convido... O presidente deu uma saidinha, então nós continuamos por aqui. Peço ao segundo secretário que continue fazendo a leitura dos requerimentos. Requerimento 127/2014, que requer informações sobre o organograma das obras de implantação da rede de esgoto, de coleta de esgoto no município. Requerimento 128/2014, que requer informações sobre o serviço de transporte individual de passageiros. Os documentos de autoria do novo vereador Jair Padovani. Está em discussão os requerimentos do vereador Jair Padovani. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 129/2014, que requer informações sobre obras de abertura na rua do bairro Jardim Rosolém. O requerimento de autoria do nobre vereador Valdecir Alves Pereira, o Nego. O requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 134/2014, que requer informações sobre a linha 699 Nova Hortolândia Campinas. Requerimento 135/2014, que requer informações sobre a instalação incompleta de aparelhos de academia ao ar livre na Praça do Unimais, no Jardim Auxiliadora. Ambos os documentos de autoria do novo vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o autor, o vereador Mercadão, né? Boa tarde, presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, a todos que nos assistem pela internet. Gostaria de falar sobre o requerimento referente às academias ao ar livre. A academia ao ar livre lá do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, ela foi instalada mais ou menos há uns 2 anos e meio. Em visita lá com os moradores lá da região, nós percebemos que alguns aparelhos já estão desgastados. E foram retirados e no lugar dele não foi colocado outros aparelhos. E lá ficou estrutura de ferro montada em cima. É um perigo, porque ali tem criança, tem idosos, perigoso acontecer algum acidente ali, e não foi feito nenhum tipo de manutenção. Eu sei que já alguns nobres pares aqui também têm falado referente a isso, da manutenção, mas a gente tem que insistir porque é uma situação que está colocando em risco a população. Então a gente pede... colega. Sim. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela confecção desse documento. Queria até assinar conjuntamente, porque também eu passei lá também, eu ouvi reclamação. Porque assim, o prefeito está colocando as academias ao ar livre, mas não tem manutenção. Então precisamos chamar o secretário, que é dessa pasta aí, e vamos cobrar. Na sessão passada foi o vereador Zezé que fez o documento, né? Vossa Excelência está fazendo de novo. Agora vamos chamar ele para uma reunião, porque é coisa séria. As pessoas já estão habitadas a fazer essas academias, fazer alongamento, chega lá, fica jogado lá as cobras. Então, assim, vamos chamar e vamos ver se ele resolve esse problema, porque não é só na Nova Hortolândia.
Jardim Amanda, no Jardim Rosolém, São Bento. Onde a gente vai, as pessoas chegam para fazer os seus alongamentos e está lá o destroço no chão. Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador. Contribuiu muito aí para o debate. Então, gostaria de colocar à disposição dos nobres pares aí para apreciação e que o nosso Poder Executivo olhe para isso. Eu sei que precisamos de uma infraestrutura, mas que se pense e crie alguma alternativa. Antes aqui era motivo de debate, era a questão da iluminação pública, justamente nos espaços onde tem academia. O vereador João Pereira aí veemente vem cobrando isso, vem debatendo sobre isso. Agora que nós estamos começando a iluminar as nossas praças, onde vai ter condições de fazer exercício no período noturno e no diurno, também quando a população usa antes de ir para o trabalho ou quando chega do trabalho, mas agora precisamos dar manutenção a esses espaços. Então, é de suma importância esse requerimento aí para estar beneficiando a nossa população. Aí. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, quero ser breve na minha manifestação, mas parabenizar o vereador Mercadão pela propositura, em especial ao requerimento 135/2014, que requer informações sobre a situação da implantação dos aparelhos de academia ao ar livre na Praça do Animais. Nós temos uma participação bastante ativa naquela região também. Temos recebido cobranças com relação à manutenção daquela praça, mas não apenas no que se refere aos aparelhos da academia ao ar livre. A praça, em toda a sua extensão, não existe sequer uma única árvore plantada, não existe bancos para poder ali se estabelecer um descanso familiar, a falta da iluminação pública. Então, parabenizar o vereador Mercadão e solicitar dele autorização para que assine em conjunto com Vossa Excelência esse requerimento, mas cobrar também do Poder Executivo uma atenção especial com relação àquela localidade, que é uma localidade bastante difícil, áreas para uma caminhada, para uma manifestação de lazer, de atividade física, e há poucas áreas que nós temos se encontra realmente em estado de abandono. Obrigado. Os requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Zaca. Senhor presidente, a vereadora Mida, nós vereadores, queria parabenizar o vereador Mercadão pela confecção do requerimento que fala aqui sobre os aparelhos de academia ao ar livre. Dizer também que é uma preocupação deste vereador, dizer também que esses dias atrás tive a oportunidade de também passar pela praça lá e ver que estão incompletos os aparelhos, como também estão incompletos em outras localidades. Tive a oportunidade de ver com o vereador Divaldo lá também no Oeste Húngaro, lá que também está com problema sobre isso aí. Aqui no Parque Chico Mendes, fui até questionado lá pelos moradores, né, e pelos usuários do parque, em que eles acabaram fazendo a manutenção dos aparelhos porque não tinha mais condição de uso. Então, é de suma importância que se dê uma forma de manutenção ou troca desses aparelhos quando necessário. Né? A gente, infelizmente, ainda não tem um departamento de parques e jardins que possa estar cuidando das nossas praças, possa estar cuidando dessas academias, para que as pessoas possam realmente usufruir. Como disse o vereador Ananias, lá é uma região precária nesse tipo de aparelho, nesse tipo de espaço, em que as pessoas possam utilizar e fazer a sua prática esportiva. Haja visto que lá o poliesportivo, por exemplo, tem muitos aparelhos lá que estão parados, a piscina está parada, né, o campo ainda está em condições precárias. Então nós temos naquela região muita deficiência na questão de espaço da prática esportiva. Então seria interessante que o Executivo olhasse com carinho
né, para esse requerimento e respondesse e principalmente, né, fizesse a manutenção dessas academias para que os usuários possam realmente usá-las, porque, como disse o vereador Mercadão, já vai fazer a iluminação da praça, mas é importante que não só a iluminação, mas que termine todo o resto da praça para que ela seja bem utilizada. Requerimentos continuam em discussão. Com a palavra o vereador professor João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, aos internautas que nos seguem pela web, boa tarde. Gostaria também de parabenizar o vereador Mercadão, né, pela confecção deste requerimento aqui, que requer informações sobre a instalação incompleta de aparelhos de academia ao ar livre, né, na Praça do Animais Jardim Auxiliadora. Também já tive a oportunidade, vereador, de visitar ali aquela praça ali, assim como Vossa Excelência está indagando aqui, a questão da instalação incompleta, os outros problemas que o vereador Ananias colocou. Tem a pista de skate, né, que já está fazendo aí o que, uns 6 anos já de não término, né, da pista, né? Isso é lamentável, né? Acho que a população, os maiores pedidos que a gente tem no dia a dia na rua, no contato com a população, são de coisas simples, né? O munícipe ele não está muito interessado em coisas, né, faraônicas para o município. Ele se preocupa com o atendimento, né, de ir no postinho de saúde, ter o atendimento, né, médico, ter o remédio, a limpeza da cidade, um terreno baldio ao lado que está dando problema, né, a praça, né, para que as pessoas possam ter o lazer, né. Quantas vezes aqui nós chamamos esse debate e já propus em reunião junto com o prefeito, né, os vereadores, todos aqui sabem, né, e eu sei do trabalho de cada um, né, para que se crie um departamento, né, na prefeitura para zelar das praças, para manutenção dessas academias, departamento para zelar da questão da iluminação pública, da manutenção dos jardins, né. Infelizmente, isso está falho na nossa cidade. E nós somos cobrados todos os dias sobre essas questões. Fiquei feliz agora, né, tive a notícia, né, conversando com o Ronaldinho, que agora saiu a licitação para iluminação aí de várias praças que já tem um histórico aí de mais de anos sem iluminação pública. E é lamentável. Por que é lamentável? Porque todos os moradores pagam a taxa de iluminação pública mês a mês. É sagrado esse dinheiro. E aí, a gente não entende o porquê. E aí as pessoas questionam a gente, pensam que o vereador é prefeito. Vereador, a praça aqui do Everest faz 2 anos. Eu falo, toda vez que eu vejo o Ronaldinho, toda vez que os colegas vereadores, né, encontram o secretário, a gente cobra. Mas o papel do vereador é fazer o debate, é cobrar, é estar no pé. Mas eu não entendo por que as coisas demoram tanto, né? Demorar aí 1 ano, 2 anos, né? Se tivesse uma equipe de manutenção, queima-se a luz, ou aconteça o que acontecer, logo se arruma. Fiquei abismado de ver, o vereador Adailton Sá está falando hoje do problema, vai discutir aí depois o problema da iluminação lá na UPA, né, do Jardim Amanda. Eu passo ali, dou aulas ali na segunda e terças-feiras à noite, e implantaram, né? Graças a Deus o prefeito está fazendo um bom trabalho ali para recuperar aquela área ali da Lagoa do Amanda. Colocou a iluminação num dia, plantou os coqueiros, colocou a academia, no outro dia já não tinha mais iluminação, já não tem mais iluminação. Você passa ali, período de 7 horas, né? Quando a gente vai para a escola e depois quando a gente volta. Gente, é um absurdo um negócio desse. Ou os projetos, né? Eles precisam ser mais bem elaborados, né? Para que não haja uma facilidade tamanha, né? De que algumas pessoas aí sem o que fazer, vai lá e tira aquilo ali para depois comercializar aí, né? Ou senão, a gente vai ter esse problema. Então acho que assim, em vez de sempre comprar, muitas vezes é melhor fazer a manutenção, porque o retorno é mais rápido e a população agradece, né? Mas a gente entende que está vendo essa preocupação do poder público em recuperar a iluminação desses lugares, aí principalmente também agora do Chico Mendes, saiu a licitação também, vai ser arrumado, né? Mas a gente espera que isso seja um serviço mais rápido, né? E que a população tenha uma resposta mais positiva, o mais breve possível, para quando acontecer esses problemas aí de falta de iluminação. Então, parabenizo o vereador Mercadão e gostaria de assinar o documento, viu, vereador? Requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os presentes. Eu consulto ao autor dos requerimentos.
né, foi solicitado para os vereadores assinar conjuntamente. Se Vossa Excelência autoriza a assinatura. Está à disposição de todos os nobres pares. Eu peço à secretaria que passe os documentos para os vereadores estar assinando conjuntamente com o vereador Mercadão. Né? Requerimento número 136/2014 requer informações sobre plantação de esgoto na MF do Jardim Novo Ângulo. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Valdeci de Jesus, Jair Padovani e Marcos Antônio Panício. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 137/2014, que requer informações sobre obras de contenção de águas na rua Hélio Marcelino, no Jardim Santa Esmeralda. Esse documento é de autoria do novo vereador Regis Atanásio Bueno. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam. Vossa Excelência, vossa a palavra? Então, com a palavra, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, quero ser bastante breve, parabenizar apenas o vereador Regis com relação à propositura dessa questão de águas pluviais na rua Hélio Marcelino, lá do Jardim Santa Esmeralda. Gostaria de informar também aos nobres, inclusive ao autor, que é um fato, presidente, que vem causando inúmeros transtornos, ao menos para 4 famílias ali daquela rua. No início da legislatura, no ano passado, nós protocolamos um PMH na prefeitura, citando casos desse problema de águas pluviais. Foi, naquela oportunidade, num primeiro momento, um fiscal para localizar o que seria necessário fazer, mas desde então a coisa ficou parada. As coisas não caminham. Por mais que a gente insiste em cobrar, insiste em pedir, a alegação tem sido, vereador Clodo, inclusive Vossa Excelência, numa outra oportunidade, já disse que quando desapropria determinada área, tem desapropriado o mínimo necessário, quando deveria se estender um pouco mais. Aconteceu isso ali perto do Renato Dobelin, né, o parque, quando foi feito desapropriações ali, Vossa Excelência comentou sobre isso. São alguns pontos na cidade que talvez a solução seria realmente tirar a família ali. Tanto as condições que elas passam em razão de qualquer chuvas. Nós tínhamos, e aí a cidade inteira era quase toda com solo absorvível, né? Não tinha o volume de asfalto que tem hoje, problemas menores há alguns anos atrás, mas a gente percebe que eles têm aumentado. Talvez a razão seja, talvez seja exatamente esse volume maciço aí de construções e de asfalto na cidade como um todo. E aí as áreas de absorção solo acaba sendo mais restrita, menor, e, consequentemente, a chuva não precisa ser muito forte para poder causar transtornos extremamente desagradáveis aos munícipes. Mas parabenizar o vereador Regis e pedir para a autorização de Vossa Excelência para assinar em conjunto o requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. E o autor do requerimento já autorizou o requerimento para assinatura de todos os vereadores da casa. Eu peço à secretaria que passe o documento para assinaturas. Requerimento número 139/2014 requer informações sobre diagnósticos preventivos nos bebês nascidos no município. Requerimento número 140/2014 requer informação sobre atendimento na unidade de pronto atendimento UPA, Pastor Enéas de Castro Gama, Jardim Amanda. Indicação número 362/2014, que indica a colocação de iluminação pública de frente à UPA Pastor Enéas de Castro Gama, do Jardim Amanda, e Rua Afonso Pena, com Cândido Portinari. Indicação número 363/2014, que indica a colocação de placas indicativas de nome de rua no Jardim Amanda Urbano. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Adailton Sá. Estão em discussão. A palavra ao autor. Senhor presidente, nobres pares, quero fazer um comentário muito rápido sobre o requerimento de número 139. Nós sabemos que o sistema SUS
paga e paga muito pouco por alguns exames. E alguns pais, principalmente mães, né, que têm seus filhos nascidos na nossa cidade, têm algumas preocupações com alguns exames de prevenção com relação ao acompanhamento das crianças nascidas aqui na nossa cidade. São exames que não são muito caros, mas que o sistema SUS ainda não abrange. E aí nós estamos pedindo aqui ao prefeito se há a possibilidade de que faça esse tipo de exame para deixar as mães mais tranquilas com relação a futuras doenças ou doenças pré-existentes que possam ocorrer em algum determinado momento do nascimento dessa criança. Então, o acompanhamento pré-natal. Identifica-se algumas situações, mas, infelizmente, o sistema SUS aí não suporta, não abrange esse sistema de exames. E aí nós estamos pedindo ao prefeito para que, se existe a possibilidade de levantamento de custo para atender essas situações. Já o requerimento de número 140, geralmente, senhor presidente, nobres pares, eu costumo, antes de fazer um documento, averiguar, depois de algumas reclamações, o que acontece. Procuro, se é diretor, tratar com o diretor do departamento, se é secretário, tratar com o secretário. Mas, infelizmente, não tive a oportunidade de conversar com a secretária de Educação, porque o problema ocorreu esta semana, e devido à gravidade do problema e à cobrança da população, eu quis aqui expor algumas situações. Vossa Excelência colocou o secretário de Educação? Secretário de Saúde. Se eu falei, me perdoe. Mas é a secretária, a pasta da saúde pertence à doutora Paula Nista, que é parceira. Sempre que procurei para resolver os problemas da cidade, atendeu. Bastante sensível e sensata. Sempre que precisei, a serviço da comunidade, fui atendido. O fato é que, lá na UPA do Jardim Amanda, está, do meu ponto de vista, e pelo que eu vi o clima lá, inclusive participaram os nobres pares, que o prefeito nosso esteve lá semana passada. Possivelmente, né, que é normal dele vistoriar e acompanhar de perto os problemas da cidade. E lá foi relatado a ele alguns problemas e mesmo assim, lá ainda não foi resolvido. O que ocorreu lá esse final de semana? Não houve e não há pediatra para atender aquela população ali. 3 dias consecutivos não houve ali pediatra. Até quando recebi a reclamação, fui lá e fiquei sensibilizado com a senhora que já estava indo embora, veio correndo e falou: ô vereador, né, não é para isso que nós votamos em vocês. E pediu, pelo amor de Deus, que ela não tinha dinheiro e eu tive que levá-la até o Mário Covas, porque o filho dela estava com uma tremenda dor de ouvido. E observei lá que há um descontentamento, há do meu ponto de vista, uma ingerência. E aí, como sou morador do bairro há muitos anos, senti muita saudade da Érica, que administrava lá o PSF. Senti saudade, e muita saudade, do Dr. Daniel, que saiu lá recentemente, não sei porquê. Sinto saudade, e embora acho que ela não virá, e nem alguns vereadores permitem, a Nadege, de estar lá para representar e trabalhar a favor da comunidade. Por que eu falo isso? Estou falando pelo que eu vi. Eu fui para ver uma outra situação.
Fui até o refeitório, lá muito bem estruturado, e na geladeira tem medicamento. Fui mais adiante e vi situações que nem vale a pena falar. Para resumir, até o oxigênio faltou. Então não é problema da administração, dinheiro tem, o prefeito é atento para essas coisas. O que está faltando do meu ponto de vista é a situação da coordenação geral ali. Basta puxar um pouquinho o acelerador, a orelha, ou, né, talvez colocar na região essa pessoa que não é de lá. A população, ela é bastante sensível e às vezes, por falta de instrução, né, tenta até com palavras, por falta de socorro, ser um pouquinho mais áspera, mas ela quer ser atendida e não é atendida, e sofre com essas situações. Mas quero ter oportunidade de conversar com a secretária para ver se consegue minimizar essa situação, muda essa pessoa de lá. Nós precisamos de pessoas que gostem. Não estou dizendo que ele não é um bom profissional lá, nem sei o nome da pessoa que está lá, mas assim, precisa gostar dos amandenses. Consegue né? uma parte, vereador? Sim, nobre par. As informações que Vossa Excelência traz para esse debate eu acho extremamente graves. Né? Eu acho que falta de oxigênio numa unidade de pronto atendimento é inadmissível. E não se trata de analisar do ponto de vista a ação de uma ou duas pessoas, não. Ele é muito mais profundo do que a gente imaginava. O meu gabinete em si já vem há algum tempo, desde a inauguração, recebendo algumas reclamações com relação a essa unidade. São reclamações de ordem extremamente básica, simples, que dá a entender para algumas pessoas que a unidade foi inaugurada antes do seu término por completo, ou, se não o término, um exercício de atividade preventiva antes de inaugurar de maneira oficial. E sugiro, não sei se a presidência desta casa ou alguém pudesse nos buscar ou nos orientar qual o melhor caminho, mas deveríamos fazer uma reunião local, em loco lá, com a participação da maioria dos vereadores, se assim fosse possível, no sentido de buscar uma solução para resolver esse problema que Vossa Excelência aponta. Não é simples encontrar medicamento em geladeira de refeitório. Não é simples faltar oxigênio numa unidade de pronto atendimento. Como não é simples também, por 3 dias consecutivos, não ter um médico especializado no atendimento pediátrico. Então, me coloco à disposição de Vossa Excelência, dos nobres companheiros aí, para que a gente faça uma reunião em loco, lá com a participação do coordenador ou coordenadora, Vossa Excelência não indicou o nome, para que a gente possa, em conjunto, tentar buscar uma solução definitiva para atender e atender bem a população daquela localidade que merece esse atendimento de qualidade. Muito obrigado, bastante útil e sensata a sua colocação. Até peço ao presidente que acatasse esse pedido do vereador Ananias para que a gente consiga resolver essa situação o mais rápido possível. Pois não, vereador Ceará? Quero parabenizar a Vossa Excelência pela confecção do documento. Quando eu vi o requerimento, eu achei que era falta de médico. Mas, pelo jeito, não é falta de médico, não, né? Então, assim, sobre esse problema do nobre vereador colocou aí, é bom nós chamarmos a secretária, porque na sessão anterior o vereador Mercadão fez também um requerimento que vai em encontro de Vossa Excelência. Então, precisamos, sim, entrar aí nesses departamentos que mexem com vidas e aprofundar mais esse debate aí, e esses denúncias que Vossa Excelência está trazendo até essa Casa de Leis. Obrigado, bastante também convincente a sua colocação, mas eu quero deixar aqui claro, a secretária de Saúde, ela tem atendido às nossas solicitações, pelo menos do que tange as reclamações que vêm até o meu gabinete. Infelizmente, não tive tempo hábil para comunicá-la, e sei que ela irá resolver. E se nós nos unirmos, né, e fazer o que o vereador Ananias propôs, eu tenho certeza que isso só vai agradar a nossa população ali local. E paz, meus senhores, isso que eu falei não é tudo. Chegou uma pessoa lá,
que com a fratura exposta, lá, segundo as informações, essa pessoa é do meio socorrista, dizendo até que é bombeiro, caiu e a fratura na mão era exposta. E não foi atendido também. Aí eu estava lendo o artigo, né, que determina a UPA e comporta lá, dentro do programa do governo federal, que também se instale ali um médico da área, né, para que possa também resolver esses problemas. Imagine os senhores, uma pessoa chegar contorcendo de dor, com a fratura exposta e não ser atendida também. Houve 3 casos desse lá. Outro caso também que me chamou a atenção, 2 crianças, também nesse final de semana, senhor presidente. 2 crianças brincando com lápis, uma enfiou o lápis no olho da outra, machucou. Eu não vi, mas foi o que a população me passou. Infelizmente, por falta de pediatra, também essa criança não foi atendida. Então a situação ali, esse final de semana, é grave, foi grave, né? E nós temos aí que tomar uma atitude, e aí eu peço a ajuda dos nobres pares para que aprove o requerimento e que a gente consiga aí sanar esse problema, até porque eu sei que o prefeito nosso é bastante sensível, é prioridade dele, e tem feito isso, tá? Não estou aqui falando apenas por falar, conheço, sou admirador dele, defensor, defendo a sua gestão, né? Até o ponto que eu vejo que é bom para a população. E nesse momento está sendo muito bom para a população. E nós queremos que seja a continuidade desse governo, continue do jeito que está ao longo desses 4 anos, né? Para que a gente também tenha satisfação de, ao ir às ruas, saber que estamos no caminho certo, até porque tenho certeza que não é só essa gestão que ele queira ficar, e eu gostaria que a cidade continuasse crescendo da forma que está crescendo. É apenas um problema local que com certeza será solucionado com a ajuda dos nobres pares. Já a indicação 362, ela também fala sobre a UPA. Até o vereador aqui que me antecedeu falou, né? Eu fiz questão de mostrar lá na UPA do Jardim Amanda, a iluminação lá é precária. E aí, algumas pessoas preocupadas, né, me procuraram e pedi para que a minha assessoria fosse lá verificar também, porque a informação era até, do meu ponto de vista, né, uma brincadeira. Tem uma única lâmpada lá, que ilumina a noite, chega exatamente às 23 horas da noite, ela desliga. Automaticamente, não é uma vez só não. Aí, ele foi lá 2 noites. Não sei o que acontece. Aí a população lá e os trabalhadores entram em pânico, porque ali é totalmente isolado, né? Então, o que a gente está pedindo aqui? Para que imediatamente fosse resolver essa situação de iluminação lá, a favor dos funcionários e a favor da população que lá existe. Já a indicação 363, ela vem aqui só reforçar uma ansiedade da população. Eu sei que teve vários vereadores, inclusive eu iniciei essa luta lá no Jardim Amanda entre 2005 e 2008, com relação à identificação de ruas lá no Jardim Amanda. E aí, nós queremos, se há a possibilidade, indicando aqui ao prefeito a possibilidade de fazer a identificação dessas ruas, iniciando ali pelo Jardim Amanda 1, a Rua Santana, e aí vai indo paulatinamente até resolver o problema do bairro inteiro. Então, peço aí a ajuda e a colaboração dos colegas e a aprovação das indicações. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam com a questão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Vereador Ananias.
Vossa Excelência sugeriu, então, para o orador que aceitou, marcar uma reunião lá no local, chamando os vereadores que tiverem interesse, a Secretaria de Saúde e a coordenação do posto local. Então, a pedido do autor, eu vou produzir, vou convocar essa reunião lá e aí informa aos nobres pares que tiverem interesse em participar, ok? Requerimento 141/2014, que requer informações sobre a revitalização na praça localizada à Rua Inácia de Moraes Leite, no Jardim Viagem. Esse documento é de autoria do novo vereador Aparecido Antônio Meira. Está em discussão. Presidente, Sim, não, vereador. questão de ordem. Gostaria de me inscrever na tribuna livre. Solicito ao primeiro secretário que faça a inscrição do vereador João Pereira. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado por todos os pares. Indicação número 373/2014. que indica serviço de limpeza e retirada de entulho na rua Rio Capivari, no Jardim de Santa Fé. Os requerimentos são de autoria do nobre vereador Marcelo Ferrari da Silva e Aparecido Antônio Meira. Está em discussão. Palavra ao vereador Jair Padovani. Senhor presidente, nobres pares, eu queria falar sobre essa indicação do Marcelo Ferrari, número 373, que está indicando o serviço de limpeza e retirada de entulho, porque eu queria aproveitar, porque nós já fizemos algumas indicações em alguns lugares aí para estar retirada de entulho, principalmente aqui no Parque Hortolândia, que eu já estou com vergonha, sinceramente. E não dá. Todos os dias tem pessoa batendo na porta de casa. O bairro está horrível. Um monte de lixo nas esquinas. E agora diz que o que estão falando que o pessoal da zoonose vai notificar o proprietário para a retirada do entulho. Agora, eu não estou entendendo exatamente. Se o pessoal da zoonose que vai notificar o proprietário. Bom, eu acho que nós temos hoje aí um pessoal que faz a limpeza pública e o que tem que fazer é a limpeza da cidade. Tá? O mato está dessa altura praticamente em alguns lugares. Aquelas esquinas ali estão totalmente tomadas porque o pessoal jogou entulho tudo lado ali. Carpe o terreno, vai jogando entulho e já não dá para suportar mais. Já foi feito ofício, estamos aguardando e até agora nada. Mas todos os dias eu estou sendo cobrado, tá, pelos moradores e nada acontece. Então eu estou aproveitando aqui também essa indicação do Marcelo, que está indicando aqui para a retirada de entulho do Santa Fé, para que também faça essa limpeza. E não é só aqui no Parque Hortolândia. Hoje, infelizmente, tá se fazendo esses ecopontos. Eu espero que isso funcione, porque não é possível. Lá no Santa Clara, toda semana se limpa. E você passa no outro dia, está totalmente outra vez do jeito que limpou hoje, amanhã já está igual. Tá? É um dinheiro que a gente não vê, porque, infelizmente, a população parece que faz de pirraça. Tá? Você limpa hoje, amanhã joga outra vez. Eu sou a favor, sim, que puna até o contribuinte que está jogando lá na esquina. Mas o que não pode é aquelas pessoas que moram em frente que estão sofrendo hoje, igual está ali no Parque Hortolândia, e também ali aquela parte de baixo do Jardim Santa Clara, que está hoje sendo grande penalizada. E praticamente, a hora que você começa a andar para a cidade, você vê todos os lugares praticamente. Então, espero que esse ecoponto venha resolver o problema aí da cidade para que a gente consiga, né, deixar a cidade um pouco mais limpa. Muito obrigado. Em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Nobres vereadores, chegamos ao final dos requerimentos e nós temos agora o item 6, que é a leitura e discussão de 4 moções. Solicito ao segundo secretário que inicie pela primeira moção.
Moção 15/2014 é uma moção de pesar em razão do recente falecimento do deputado federal Sérgio Guerra. Essa moção é de autoria do nobre vereador Ananias José Barbosa. Está em discussão. Com a palavra o autor. Questão de ordem. Antes do... Gostaria de pedir vistas da moção 17/2014. Moção 17. O vereador Adailto solicita a vista da moção 17. Está em discussão o pedido. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de vista por tempo regimental. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, é com um sentimento de pesar mesmo que apresentamos essa moção. Na realidade, muito recentemente, a imprensa noticiou a morte do ex-senador, deputado federal Sérgio Guerra, um amigo, um parceiro, que presidiu o PSDB do ano de 2007 até o ano de 2013, com muita determinação, com muita hombridade, com muita seriedade na atividade política. E não só política partidária, mas a política pública que deve ser exemplo a ser seguido por todos aqueles que se predispõem a fazer ação pública no nosso país. A morte foi lamentada, senhor presidente, por diversas autoridades de diversos partidos diferentes, inclusive pela direção do partido de Vossa Excelência, o PPL, vários outros partidos. A presidenta Dilma mandou mensagem, lamentando em razão da atuação sempre equânime, sempre acolhedora e conciliadora, que marcou a vida do deputado federal Sérgio Guerra, tido como extremo conciliador e articulador político no sentido de fazer prevalecer o interesse e o desejo da grande maioria do povo brasileiro. Cabe lembrar que o mandato do presidente nacional do PSDB no período de 2007 a 2013 coincide com o mandato do governo atual. E por várias vezes, como todos os partidos, o PSDB também não é diferente, onde tem aqueles simpatizantes que agem mais pela emoção do que pela razão, né, presidente? Que em diversas oportunidades provocaram, intensa provocação no sentido de fazer com que orientasse para uma oposição mais raivosa, né? E nem por isso conseguiram demovê-lo da ideia de fazer a política com P maiúsculo. Então, o PSDB de Hortolândia, nas palavras aqui representado pelo líder da bancada, está de luto, um luto que se estende não só aos integrantes do partido nosso, mas de todos os outros integrantes, que conheceu o Sérgio Guerra pela postura sempre positiva que ele adotou durante a sua vida. E foi abatido por uma doença covarde que a gente um dia espera ver erradicado não só do nosso país, mas do mundo como um todo, que foi o câncer. Gostaria do apoio de Vossas Excelências para a gente aprovar essa moção, que é o mínimo que nós poderíamos estar fazendo em memória, principalmente em respeito à família do deputado Sérgio Guerra. Muito obrigado. Continua em discussão? Não havendo oradores, eu só queria também me congratular com o vereador Ananias, através da moção de pesar, e dizer que o Sérgio Guerra ele tinha um histórico dele de, respeitando as divergências que tenho ou que tinham de ponto de vista ideológico, ele sempre foi um cara dado à conversa, ao diálogo com todos os segmentos, todas as correntes. Eu penso que é fundamental você fazer debates quando pessoas têm posições. Podemos até divergir das posições, mas as pessoas que têm posições e colocam essas posições para o debate realmente marcam e fazem a diferença, assim como fez o Sérgio Guerra na construção do PSDB nacional. Então, queria também aqui estender meus cumprimentos, vereador Ananias, e, logicamente, os nossos pesares à família do Sérgio Guerra. Não havendo oradores, nós vamos à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares. Moção número 16/2014, de congratulações às festividades carnavalescas. A moção de autoria do nobre vereador Aparecido Meiro Meirinha. Está em discussão. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado por todos os pares. Moção número 18/2014,
de aplausos à deputada estadual Ana Perugini e ao ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo projeto e conquista da vacina contra HPV para a rede pública. A moção de autoria do nobre vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Antes de colocar em discussão a moção do vereador Mercadão, gostaria de pedir por autorização do vereador Ananias para poder assinar conjuntamente a moção dele. Ok. Senhor presidente, essa moção do novo vereador Mercadão, eu queria me abster, uma vez que essa vacinação é em todo o território nacional, né, e não só no estado de São Paulo. Ok. Solicito à secretaria que encaminhe a moção de pesar do deputado Sérgio Guerra, também gostaria de assinar, encaminhar-se ao plenário, e está em discussão a moção do vereador Merca. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o autor. Boa tarde, presidente, nobres pares, vereadora Mida, a todos os presentes, a quem nos assiste pela internet. Queria parabenizar a deputada Ana Perugini e o nosso ex-ministro Alexandre Padilha pela iniciativa. Na verdade, o projeto da deputada Ana Perugini, ela teve início em 2007. Ela começou essa luta pela vacinação no Sistema Único de Saúde, o SUS, não só no estado de São Paulo, também teve a apreciação de outros deputados em outros estados, que também começou a movimentação, mas a deputada Ana Perugini, ela começou desde 2007 levantar essa bandeira. Tanto que ela se tornou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. Ela tem todo o apoio na Assembleia Legislativa restrito de todos os companheiros lá à frente dessa frente, e o trabalho que iniciou. E aqui na cidade de Hortolândia, não poderia ser diferente, o nosso prefeito Antônio Meira, sensibilizado com a situação, entendendo da importância disso, começou a aplicar a vacina HPV nas crianças. Estivemos lá no Parque do Horto, onde iniciou pelaquela região, junto com companheiro Gervásio, a companheira Mida, nós estivemos lá, a presença do nosso prefeito, da Secretaria de Saúde, a secretária de Saúde também esteve presente, a nossa deputada, e foi um ganho. Imagina que aqui na cidade de Hortolândia, as crianças de 11 a 13 anos querendo iniciar a aplicação dessa vacina, são mais de 6 mil crianças, entre 11 e 13 anos. E logo será estendidas para outras idades também, que o objetivo é até aos 26 anos. E por ano, no mundo, para vocês entenderem a importância dessa vacina, morre mais de 270 mil mulheres. Então, da importância e da sensibilidade, em 2007, quando a deputada Ana Perugini iniciou essa luta para a vacinação das mulheres no HPV. Então, eu queria também agradecer aos nobres companheiros que assinaram essa moção junto com nós aí, e sabendo da importância de que isso é para a população hortolandense e que logo, através dessa iniciativa, será implantada em todo o território nacional. E ela está sendo trabalhada para isso graças também ao nosso ex-ministro Alexandre Padilha, que teve a sensibilidade também de dar atenção especial a esse projeto. Então, eu quero parabenizar a nossa deputada Ana Perugini e o nosso ex-ministro da Saúde, o senhor Alexandre Padilha, presidente. Continua a discussão. Palavra, vereadora Dailton. Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui parabenizar o nobre vereador Mercadão pela propositura desta moção, de bastante importância, não só para a nossa cidade, e motivo também de orgulho.
né? Tive a oportunidade de estar vereador 2005, 2008 e a deputada, então deputada, na época vereadora junto conosco, bastante firme e defensora das questões das mulheres, principalmente quando se trata da saúde da mulher. Tivemos algumas situações de discordância ao longo disso, mas uma coisa é séria e certa. Deputada Ana tem defendido o nosso município e defendido as mulheres de forma inquestionável. E esta vitória de hoje, estar sendo implantada a vacina de HPV em benefício dessas adolescentes, dessas jovens, que será implantada através dessa luta dela, não só no estado de São Paulo, mas a nível de Brasil. Então, só tenho que agradecer a Deus pela vida da deputada Ana e que ela, com a sua equipe, possa sempre trabalhar, como vem fazendo, em benefício da saúde pública, da saúde da mulher. A vereadora Mida também é muito defensora nessas causas, e aí, né, quero parabenizá-la também, essa bandeira, né, que é de mulheres. Vi e conheço algumas pessoas jovens que têm essa doença. Não é fácil você saber que pessoas de 10, 12, 15, 20 anos ter essa doença e depois, se não for tratada, transformar em câncer, né, e podendo ir a óbito. E isso eu só tenho que agradecer a Deus, né, pela atitude da Ana Perugini, que tem trabalhado a favor da população. Inclusive brinquei aqui, não é porque eu estou e sou do Partido Verde, tenho orgulho disso, e tenho compromisso com meu deputado e amigo Chico Sardelli, e brinquei, mas não é brincadeira não, ele estava lá e votou a favor desse projeto. Então, o deputado Chico Sardelli, junto com a Ana, também está de parabéns, e aí eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Pois não. Esse projeto é de Brasília, não é do seu estado de São Paulo. A minha priminha lá no Ceará tomou a vacina hoje. Então, assim, não é projeto do estado de São Paulo, é nacional. Sim, sim, tanto que o senhor se absteve dizendo que era local do estado de São Paulo, né? Agora, o projeto da Ana Perugini, ela tinha uma certa idade, né, se é o que você está falando, ampliando aí aos 13 anos, né, e além disso, é um espelho para a nossa cidade. Acho que o nobre vereador, né, pode estar aí equivocado, mas tenho que agradecer aí a deputada Ana pelos trabalhos da nossa cidade, e representando bem a nossa cidade. Pois não. Esse projeto foi iniciado em 2007, tanto que o governo do estado ele não deu tanta importância e não aprovou esse projeto, passou pela Assembleia Legislativa. Esse projeto só teve repercussão a nível nacional porque o nosso ministro Alexandre Padilha, que teve a percepção e entendeu a importância desse projeto. Então, se ele está a nível nacional, é porque ele houve uma iniciativa naquele momento e que o Estado de São Paulo não se preocupou, o nosso governador e o nosso ex-ministro Alexandre Padilha implantou esse projeto a nível nacional. Muito bem colocado. E só para o vereador Ceará ficar mais tranquilo, que é meu amigo lá do bairro, o deputado Chico Sardelli já foi deputado federal também, né? Então, estamos aí no caminho certo, lutando para que a cidade cresça. E falando ainda da Ana Perugini, eu falo isso, nós defendemos aqui, eu sei que foge um pouquinho, presidente, só para falar rapidinho, por causa do horário, né, a questão da FEBEM não, que era para vir para cá, não veio, ao trabalho dela, né, a questão das creches, né, ampliação dessas creches que melhoraram a vida das crianças, e essa bandeira eu tenho certeza que se foi vista, né, como o nobre vereador Ceará fala, a nível nacional, foi pela luta dela e pela ampliação, né,
dessa divulgação que ela fez e desse trabalho aqui no Estado de São Paulo. Então, muito obrigado e parabéns aí a todos. Continua a discussão. Havendo oradores à votação, os vereadores que concordam com a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Nobres pares, chegamos com isso ao final da sessão do expediente. Tem o vereador João Pereira. Vai usar a palavra, vereador? Pelo tempo regimental, por favor. A palavra, vereador João Pereira. Senhor presidente, nobres pares, vereador Amida, eu faço uso agora da tribuna livre para citar, né, e fazer um debate aqui nessa casa sobre a questão da alça da SP-101, né? Está sendo vista aí na nossa cidade como a alça da discórdia, né? Primeiro, pelo tempo que demorou, né, para ser construída, uma obra de fundamental importância para a nossa cidade. E graças a Deus gostaria de parabenizar o governador de antemão, né, pela construção dessa alça, que foi uma alça tão esperada, né, porque a nossa população há tempos sofre com o congestionamento ali, principalmente todos os dias de manhã, quando precisa ir trabalhar em Campinas e no período da tarde também, né. Então a obra está pronta há mais de 10 dias. E basicamente o que tem acontecido? A população está reclamando. Ora, terminou a obra, por que não inaugura? O prefeito não vai lá inaugurar, o governador? Não. Como o vereador Paulo disse aqui, a obra é do governador. O município fez uma parceria desapropriando a área, né? Isso teve um custo para o município. Mas a obra é do governo do estado. E basicamente agora, a população está revoltada. Por quê? Porque a obra está pronta e a gente não sabe. Já conversei com o prefeito, já conversei com os amigos do PSDB aqui de Hortolândia, já conversei com várias pessoas e não sai a agenda para vir inaugurar a alça do acesso aqui na nossa cidade. De duas uma, né? E aí, eu não quero entrar nessa questão do mérito partidário, eu acho que a obra, em primeiro lugar, é para o povo, é para a população. A obra não é do prefeito, a obra não é dos vereadores, a obra não é do governo do estado. A obra é da população. E eu acho um tremendo desrespeito, né? É uma coisa, assim, extremamente lamentável, né? Da população passar todos os dias ali, aquele sofrimento de 30, 40 minutos, quase que 1 hora, e aí não se tira os cavaletes, o governador não vem aqui, né, e não inaugura essa obra. Tão esperada, tão sonhada para o nosso município. Talvez para o governador não tenha muita importância, mas para o povo de Hortolândia tem. Então, eu espero que o governador arrume um tempinho lá na sua pauta e venha o mais breve possível, né, resolver esse problema para a nossa cidade. Porque a população está extremamente chateada, revoltada. Talvez justifica porque o nosso governador tem tão pouco voto aqui na cidade de Hortolândia quando se tem as eleições. Eu sempre disse aqui que, independente do partido, eu acho que depois, quando a gente ganha uma eleição, não importa se é PR, se é PSDB, se é PT, se é PFL, qual partido seja, nós temos que trabalhar para a população. As divergências encerram na disputa eleitoral. Depois vamos fazer o melhor para o nosso povo, que é quem a gente tem que dar a satisfação do nosso trabalho. Agora, eu fico imaginando, já faz 10 dias que aquilo está ali, pronto, e vamos esperar mais quantos dias? Então, nobres pares, eu convidaria até cada um de vossas excelências aqui, para que a gente procurasse, né, ver o mais rápido possível, né? Conversei já com o Meira, falou, João, não sei. Né? Falei com o Jair, conversei com o Ananias aqui antes de usar. Falei, Ananias, você tem alguma posição? Também não sabe. Quer dizer, todos nós aqui estamos de mão atadas. E ali, né, a população sofrendo todos os dias. Indo para Campinas ou voltando, período de manhã e tarde, né? E aquela situação ali, basicamente, para mim, eu enquanto vereador, me sinto envergonhado. E muitas vezes hoje, quando a gente discute com a população as questões políticas da cidade, o povo está, sabe, com a paciência no limite. Eu não sei não, viu, presidente? Eu acredito que se até o final da semana alguma coisa não for feita ali, a população vai tomar alguma atitude. Espero que o governador venha logo, né? Arrume esse tempinho. Para mim já poderia, terminou a obra, deixasse, abrisse a população, passava, aí vinha um outro dia aí, marcaria ali, né, um momento ali, um cerimonial, né, tirava foto, né, e tudo mais, né? Mas não. Quem está perdendo é a população. E isso eu não admito, eu acho que a nossa população merece mais respeito. Nossa população é uma população de classe trabalhadora,
né, que sabe da importância desta conquista, desta obra ali. Por isso eu faço questão, né, de parabenizar o governador. Enfim, a obra saiu, não importa se ela demorou, poderia ter saído ao menos tempo, poderia. Mas hoje a obra está pronta. Agora, só falta o principal, que é a entrega, que a obra é do povo, é da população. Não é do vereador João Pereira, não é da Câmara de Vereadores, não é do prefeito, não é do governador. Então, acho que se o governador quiser ter votos aqui na nossa cidade, né, e acredito que ele venha aí para uma reeleição, ele tem que fazer mais pelo povo de Hortolândia. Que aí, de fato, ele vai ter, as urnas vão mostrar isso aí. Agora, o que não dá é para ficar nessa picuinha, né, atacando de um lado e de outro. Na minha visão, acho que a população é quem merece, de fato, realmente o respeito, e essa obra tem que ser entregue o mais rápido possível. Era isso, nobres pares. Muito obrigado pela atenção. Ok, a fala do vereador, nós encerramos então Questão todos... de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereador. Gostaria de saber se foi instaurada uma comissão para o encontro da Frenavru em Curitiba. Se foi, eu gostaria de fazer parte dessa comissão, ou se não, se Vossa Excelência vai instalar essa comissão. Na realidade, vereador, houveram 2 ou 3 vereadores que fizeram petição individual para essa representação. Para que todos saibam, a Frenavru é a Frente Nacional de Vereadores, né, na luta pela reforma urbana. Hortolândia, a quantidade de áreas que tem, né, áreas de risco, áreas necessárias de regulamentação, menor hoje, mas ainda contém um grande número, então acho que a participação nesse congresso é de fundamental importância. Eu vou colocar, então, ao plenário, porque como tem a solicitação individual, eu vou transformar em comissão de representação dessa casa, e Vossa Excelência tinha falado que teria interesse, a vereadora Mida também. Os que já tinham falado já está certo, né? Os que não, no caso concreto dos 2. Então eu coloco para o plenário a criação da comissão de representação para que os vereadores possam representar a Câmara nesse debate que é do mais refinado, com autoridades mundiais, inclusive, nesse assunto de reforma urbana, e que é fundamental para as regularizações tantas que tem que acontecer na cidade de Hortolândia ainda. Então, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem, aprovado pelos presentes. Estamos em 3, 6, 9, tem quórum. Ok? Aprovado, então, a criação da comissão de representação para o evento da Frenavru. Diga, vereador Gervásio. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Gostaria que o senhor constasse a plenária, Vossa Excelência constasse a plenária, para que nós não fizéssemos um intervalo regimental de 15 minutos. Nossos pareceres do projeto já estão todos assinados. Ok. Solicitação do vereador Gervásio cabe perfeitamente, então solicito ao plenário se podemos dar início, dar continuidade à sessão. Permanência de todos diz que sim. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada, então, dos senhores vereadores para iniciarmos a ordem do dia. Adailton Salto Santos, Aranês José Barbosa, Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques, Clodomiro Gonçalves, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno presente, Valdeci de Jesus Oliveira e Valdeci Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos na ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que inicie. Nós temos um regime de urgência especial já assinado pelos vereadores. Inicie pelo item 2. Discussão única do projeto de lei 23/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotação orçamentária no valor de R$ 733.800. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 23/14. Não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem, aprovado por todos os pares. Item 3. Discussão única do projeto de lei número 24/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 800 mil. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 24/14. Não havendo oradores, vai à votação. É votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores, que votem sim se concordam com o projeto ou não se discordam. Adailton Salto Santos, Aranês José Barbosa,
Aparecido Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Gonçalves, Sim. Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Regis Atanásio Bueno, sim. Valdeci Dias Oliveira, Valdeci Alves Pereira. votos, foi aprovado, então, o projeto de lei 24/14. Item 4. É o projeto de lei 25/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotação orçamentária no valor de R$ 336 mil. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e os pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 25/14. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Item 5. Discussão única do projeto de lei número 27/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre remanejamento de dotação orçamentária no valor de R$ 3.062.000. Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência... Com as assinaturas necessárias para o regime de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 27/14, com a palavra o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, quero anteriormente pedir desculpa a Vossa Excelência, presidente, interrompi Vossa Excelência, mas os microfones ficam distantes e achei difícil alcançá-lo, mas faço questão de fazer uso da palavra para esse projeto de lei. Muito embora do Executivo, trata-se de uma luta daquela comunidade do Jardim Nova Hortolândia, que abrange demais outros bairros, como Jardim Auxiliadora, o Jardim São Jorge, Boa Esperança, Vila Real, Real Continuação, Real Santista, Parque do Horto, enfim. Todos aqueles moradores que moram ali naquelas proximidades e que precisam acessar o centro da cidade a pé, passando pela linha do trem, naquele ponto que dá acesso ao shopping. Uma situação bastante difícil. Ainda no ano de 2011, depois de um acidente grave que aconteceu ali, nós iniciamos com a autorização da diretoria da Sociedade Amigos de Hortolândia, que representa os bairros ali envolvidos, um movimento para a construção de uma passarela. Começamos com uma reunião com o prefeito que antecede o atual chefe do Poder Executivo, fomos para a coleta de assinatura, foram coletadas, vereador Clodo, 2.100 assinaturas, todas elas checadas uma por uma, mas aí algumas pessoas davam um número da residência que não existia, coisas dessa natureza, mas restaram dessa totalidade de 2.100 assinaturas, restaram 1.400 pessoas com assinatura, RG, endereço, CEP, tudo completo. E foi entregue no dia 14 de janeiro de 2013, lá no gabinete do prefeito, com uma comissão de moradores representada pela Sociedade Amigos de Hortolândia. E por presidir a Comissão de Justiça e Redação dessa casa, acabei relatando, por coincidência, relatando esse projeto de lei. Então, para mim, é um motivo de satisfação, de alegria de ser o relator, naturalmente, seria um parecer favorável, porque é uma luta também antiga, inclusive da legislatura anterior. Vossa Excelência já apresentou alguns requerimentos questionando quando sairia aquela obra. A gente sabe que outros vereadores que nem compõem mais nessa legislatura também já discutia isso no passado, mas a gente acredita que, com a aprovação desse remanejamento, dessa dotação orçamentária, colocando recursos para a realização dessa obra, como é interesse do prefeito, e ele deixou isso bem claro quando ele lançou o pacote de obras na antiga estação ferroviária de Hortolândia, essa fazia parte da obra número 1, quando ele, naquela oportunidade, divulgou, inclusive na presença da imprensa, que era de interesse dele a construção dessa passarela. O projeto superou a expectativa com relação ao que os moradores esperavam. A gente imaginava uma passarela simples, apenas para poder transpor mesmo
a linha férrea, porque o problema continua sendo a parada do trem ali, mas não se resumiu a isso, não. É um projeto ousado, uma passarela grande que pega da Avenida Amélia Basso Breda até a rua do final do shopping, extensão bastante considerável, um muro de proteção com 2 metros de altura para poder impedir que as pessoas continuem transitando pela linha férrea. Então, um projeto que superou e muito a expectativa dos moradores que assinaram e reivindicaram essa obra. Então, para mim é uma grata satisfação ser o relator dessa matéria no dia de hoje e, naturalmente, Vossas Excelências já deu mostras de que vai votar favorável, mas eu queria deixar registrado nos anais dessa casa que no dia de hoje a gente fica bastante feliz em estar votando matéria desta magnitude. O número de famílias beneficiadas é bastante grande e merecedora de tal obra pública. Muito obrigado. Continua a discussão. Palavra, vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereador Amida, é com muita alegria que vamos aprovar esse projeto de lei, o número 27, mostrando a seriedade, né, do Poder Executivo diante dos anseios da população daquela região, né, que na verdade acaba atendendo várias regiões, né, porque a região específica aqui que vai ser atendida, que sai da região central até a região do Nova Hortolândia, de acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano, é a região de maior densidade demográfica do nosso município. Isso, inclusive, até falei com o secretário, ele me confirmou. Então, mostra o quanto de pessoas serão atendidas. Além dessas pessoas que o vereador Ananias citou no abaixo-assinado, outras tantas serão atendidas para aquelas que vão frequentar o shopping center, vão frequentar a área central, vão frequentar a área bancária ali, as agências bancárias. Foi com muita alegria que eu tive a oportunidade de encontrar a nossa vice, a Renata Beluffi, aqui, antes de começar a sessão, e ela me falando sobre a entrada desse projeto, também que mostra o empenho dela e do prefeito Meira nesses projetos, que vem de encontro ao anseio com a nossa população. Até há pouco atrás, a gente estava discutindo a questão da alça, que o vereador João Pereira falou. Assim, a gente, muitas das vezes, acaba até deixando de atender um pouco a população por causa de picuinhas políticas, por causa de questões partidárias, mas o importante é que a população seja atendida. E aí o prefeito Meira mostra que, independente de qualquer coisa, está atento àquilo que a nossa cidade necessita. Isso é uma das obras, depois de todas as outras que serão inauguradas, se Deus quiser. E eu espero que essa obra ela transcorra com o menor tempo possível para que a população possa ser atendida da melhor maneira possível. Continua a discussão. Vereador Merca com a palavra. Ai, meu Deus. Aprovada? Passou. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores, vereadora Amida, a quem nos assiste pela internet, aos presentes aqui. Com muita alegria, como o vereador Ananias, o vereador Zaca, que me antecedeu aqui, esse projeto passando aqui para aprovação dessa casa, a ansiedade da população. A gente sabe que em 2011 ou 2012 o vereador Paulo também fez um requerimento, o vereador Ananias fez um baixo-assinado, coletou mais de 1.000 assinaturas lá. O vereador Regis também é cobrado lá na região, o vereador Zaca, então acho que a maioria dos vereadores. E é com muita alegria que a gente aprova isso daqui, sabe da satisfação e a alegria daquela população local, como foi falado aqui pelo vereador Zaca e o vereador Ananias, a importância. Esse projeto, como o vereador falou, foi anunciado pelo prefeito no pacote de obras. Mas ele houve várias modificações dentro desse projeto. Não havia um muro
teve que se colocar o muro. Liberação da LL. Tinha que ter a liberação da LL para a construção dessa passarela. Então, houve uma luta. O projeto teve que ser mudado umas 2, 3 vezes para seguir as exigências também da LL. E, no final, um projeto belíssimo, essa passarela sobre a linha férrea aqui, que vai ligar a região do Vila Real Continuação, Nova Hortolândia, Auxiliadora, São Jorge, com a região central, não só o shopping, mas a nossa região central, irá solucionar um problema sério que existe ali. É de conhecimento dos nobres pares aqui, que muitas pessoas iam atravessar a linha do trem ali e o trem começava a se movimentar. Teve gente que desceu em Sumaré, teve gente que desceu lá em Americana. Então aconteceu vários episódios ali. E além de dar uma reestruturação para aquela área ali, que essa passarela vai ser iluminada, é uma passarela pensando nos cadeirantes, pensando nas pessoas com deficiência física. Então, a importância e a sensibilidade, mais uma vez, do nosso governo em pensar na população de Hortolândia. Por isso eu parabenizo o nosso governo, parabenizo os vereadores que também participaram dessa luta, que é mais um ganho. Quem ganha com isso é a população da cidade de Hortolândia. Em discussão? Não havendo oradores à votação, os vereadores concordam com a mesma comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares. Eu só quero ratificar aqui a fala dos vereadores, dizer da importância que sempre esse Poder Legislativo tem feito no papel de cada vereador sobre a aprovação de leis tão importantes. Na realidade, se dependesse do Poder Legislativo, a nossa cidade estaria totalmente equacionada. Evidentemente que não depende, porque também envolve o próprio cidadão nesse contexto. Mas a conquista agora alcançada com esse remanejamento de verba para a construção daquela passarela é fruto do trabalho de alguns vereadores e do Poder Legislativo que aprovou agora, todo esse remanejamento necessário, o que demonstra, que essa casa continua trabalhando em defesa dos interesses da nossa cidade, e isso realmente é digno de louvor. Com essa fala, nós terminamos a urgência especial e ingressamos na ordem do dia, mantida aqui a mesma presença. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, nobre vereadora. Eu gostaria de pedir vista do parecer desse item. Vossa Excelência vai pedir vista do projeto como um todo, né? Ok. Vereadora Mida, nós temos um único item na ordem do dia e ela pede vistas desse item, que é o projeto de lei 19/14. Eu coloco em discussão o pedido, não havendo oradores à votação, os vereadores que concordam, pelo menos como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, e por isso o item sai da ordem do dia. Nós temos aqui uma tribuna livre concedida à cidadã Sheila Oliveira Fernandes da Silva. Ela se encontra? Não? Não está presente, então sai da pauta o pedido dela. E eu convoco, não havendo nada mais a tratar, os vereadores para a 7ª sessão ordinária de 2013 a realizar-se no dia 18 de março de 2014, às 14h30.